Meus irmãos, bom dia a quem não vi ainda hoje. Como diziam os antigos, dormiu comigo? Lembra dessa? Bem, ontem, no sexto brado da cruz, nós vimos o Senhor falar as famosas palavras: está consumado, tetelestai. E se vocês lembram bem, João registra da seguinte maneira, deixa eu relembrar-nos aqui. João 19, tendo provado do vinagre, Jesus disse: está consumado, e aí João completa: com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Hoje, meus irmãos, no sétimo brado, nós vamos para o Evangelho de Lucas, mais uma vez. Em Lucas 23, versículo 26, nós vamos ver o sétimo brado e aprender sobre aquele que é o nosso exemplo até o fim. Nós não sabemos exatamente a razão por que João não registra essa última frase. Eu suponho que provavelmente isso tem a ver com este tom de fechamento do propósito redentivo do Deus homem que está contido na frase, em grego, na palavra, está consumado, tetelestai. Mas de fato havia ainda uma expressão a ser falada, uma expressão a ser dita. Em Lucas 23, 46 nós lemos: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Então não há uma contradição. A ordem é: Jesus diz está consumado, depois Jesus diz, provavelmente imediatamente, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e aí sim ele morre. Apenas os evangelistas distintos escolheram registrar partes distintas. Não há nenhuma contradição. Bem, se você pesquisar no Google a frase o fim, que é apenas o começo, você ficará surpreso que você encontrará diversas poesias, artigos, músicas e várias outras produções humanas que usam essa frase como ponto de partida para escrever o que eles desejam. E mais interessante é que cada uma estará aplicando a algo diferente. Muitas, inclusive, falando sobre uma empresa que terminou, mas que deu luz a outra, então é o fim, que é apenas o começo. Mas os nossos irmãos, provavelmente, principalmente o Paulão do Grupo Logos, na música Expressão de Louvor, diz o seguinte em uma de suas partes: enfrentar a lida até chegar ao fim, que será apenas o começo. De uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. É isso aqui que a gente quer falar hoje de manhã. Porque a cruz, meus irmãos, todas as vezes que ela era ocupada, era realmente o fim. Não se tem notícia, não se tem registro na história de alguém que tenha sido crucificado e as autoridades mudaram de opinião. Não é como no jogo de futebol, em que o árbitro marca o pênalti ou dá um cartão e o pessoal vai lá como se ele fosse mudar de ideia. E eu também nunca vi árbitros de futebol dizendo: é verdade, você tem um argumento contundente, volta ao cartão vermelho. Nunca vi isso na minha vida. Talvez agora com o VAR eles possam até reconhecer que cometeram um erro, mas não tem. Mas na cruz, não. O cravo entrou, a morte chegou. E na cruz ali, irmãos, do Calvário, as testemunhas ali viram o fim do projeto Messias de Nazaré. 3 anos das suas vidas jogados fora. Pelo menos é o que parecia. Eu preciso que você se coloque nesse lugar para você entender que eles literalmente falaram para Jesus: Senhor, em teu nome largamos casa, família, isso e aquilo, profissão. O que dá a entender, por exemplo, de Pedro, Tiago e João, é que eles não eram simplesmente pescadores de fim de semana, não.
Parece que eles tinham até uma pequena cooperativa. Isso era um negócio relativamente próspero, era o trabalho deles. Inclusive de geração. O pai deles trabalhava com eles. Eu fico pensando, meus irmãos, como foi essa dinâmica. Aquele seriado lá tenta passar, que o pai ficou muito contente porque os filhos iam seguir um mestre e tal. Mas nós não sabemos. Tadeu, o pai deles, pode ter pensado: para que eu conto a história? Vocês vão atrás desse jovem aí, vão me deixar aqui sozinho? Era Tadeu e Filhos, a empresa. A cooperativa de pesca ali. Então nós não sabemos, irmãos, tudo que aconteceu, mas eles largaram tudo. E 3 anos da sua vida ficaram Judeia, Galileia. E agora o projeto Messias de Nazaré parece que chegou ao fim. Agora tinha outro grupo que tinha uma reação diferente. Os fariseus, saduceus e escribas acreditavam que os seus problemas acabaram. Eles estavam no momento tabajara. O tormento que aquele camarada havia trazido para esse grupo nos últimos 3 anos também era real. Eles já estavam tão apavorados, meus irmãos, que eles falavam assim: todo mundo está indo atrás dele. Não era verdade, mas era muita gente, mas eles já estavam exagerando. Todo mundo está indo atrás dele. Estamos realmente no fim. Os romanos vão tirar a nossa autoridade. A multidão também estava muito confusa. O que aconteceu? Eu vi ele ressuscitar Lázaro. Eu vi ele multiplicar. Eu vi o menininho trazendo lá os pães e os peixes. Como é que... 5 pães e 2 peixinhos, né? Lembra da música aí, por favor? Alguém me ajuda? Por aí. Eu vi. Se não lembra do versículo, eu lembro da música pelo menos, né? 4 por 1. Eu vi. Os pães não paravam de sair dos cestos. O que está acontecendo? Eu vi quando tentaram apedrejá-lo lá na sua cidade natal. E simplesmente passou no meio de todo mundo. Estão perdidos, irmãos. Era uma cena confusa. Eles ouviam as autoridades espirituais, religiosas, zombando, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e cremos nele. E as multidões não sabiam o que pensar. Aquele era mesmo o fim. Nós vamos aprender, meus irmãos, quando Jesus chega literalmente nos últimos minutos da sua vida, 3 ensinamentos da morte de Jesus sobre como ele a encara. Faltou ali talvez colocar. 3 ensinamentos na morte de Jesus sobre como ele a encara. Bem, primeiro, Jesus nos ensina que o fim para os seus é diferente. Jesus nos ensina que o fim para os seus é diferente. A verdade, meus irmãos, é que existe um mundo de diferença. Um mundo de diferença separa Jesus e seus seguidores para com aqueles que vivem sem Deus, sem salvação. Existe um oceano, uma galáxia, se você preferir, para ficar bastante reforçado, de separação entre Jesus e nós e aqueles que vivem sem Deus e sem salvação. Talvez aqueles que se converteram aqui mais adultos, não tão jovens como eu, consigam entender mais ainda o que eu estou lhe dizendo. É verdade, pastor. Eu me lembro dos meus 20, 30 anos, 40 e pouco, e aí eu conheci a Jesus. É um mundo, uma galáxia de separação, de diferença. Paulo, inclusive, meus irmãos, aliás, deixa eu completar, pelo menos deveria haver essa separação, né? Nem sempre acontece em muitos crentes, mas Paulo, inclusive, chama os incrédulos de sem esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, eufemismo para quanto aos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Nós já explicamos, irmãos, que esperança bíblica não é como Roraima da sorte. Nem é como o concurso que você fez. Como é que foi o concurso? Pai, já tenho esperança que dessa vez vai. 10º concurso, mas dessa vez vai. Estou com esperança. Não. Porque existe uma enorme possibilidade, até estatisticamente falando, de que o seu nome não estará na lista. Essa não é, irmãos, a esperança bíblica. A esperança bíblica é uma
uma espera certeira, ok? De fato vai acontecer. Que a trombeta vai tocar é tão seguro, é mais seguro do que você vai chegar em Boa Vista de volta para cá. Pastor, espera aí, logo agora fala um negócio desse. Mas irmãos, vamos orar quando sairmos daqui, para Deus proteger esse culto trecho, e quando chegarmos dizendo graças a Deus. Não é verdade? A trombeta é mais segura que isso. A trombeta é mais segura até do que salário de concursado. Vai acontecer, não há dúvida nenhuma. Essa é a esperança que eles não têm, a esperança da vida eterna. Eles encaram o pós-morte como algo desconhecido e algo que não se pode ter certeza. Isso, inclusive, meus irmãos, é uma marca nefasta do cristianismo romano. Você pergunta a um cristão romano, e aí, você está indo para o céu? Só Deus sabe. Parece piedoso, mas não é. Muito pelo contrário, irmãos, é biblicamente ignorante e arrogante. Porque Jesus literalmente disse: vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aí a gente vira para ele: só Deus sabe. Que coisa terrível deve ser viver uma vida supostamente cristã na incerteza, na insegurança, sem saber se realmente, ao fechar os meus olhos, eu tenho essa esperança que a palavra de Deus fala. Mas, irmãos, esses são eles. Mas e nós? Porque Paulo continua ensinando aos de Tessalônica. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. A vida eterna, meus irmãos, não pode ser uma possibilidade, muito menos uma probabilidade, se você e eu conhecemos a Cristo. Isso seria descrer, isso seria desacreditar, desafiar as palavras do Senhor, de que Ele, como eu disse, iria nos preparar um lugar para que nós pudéssemos estar com Ele. A vida eterna para nós, irmãos, é tão real como qualquer coisa palpável diante dos nossos olhos. Tão real como eu estou vendo vocês e vocês a mim. Isso deve, irmãos, moldar e mudar a forma como encaramos a brevidade e o inescapável fim desta vida. Já disse para vocês e para um pastor que nós gostávamos muito de ouvi-lo, e na verdade é o cantor preferido do meu pai. Ele é médico, e ele falava assim, ele até um pouquinho engraçado, gaiato, ele falava: irmãos, tem uma notícia para vocês aqui, vocês são todos pacientes terminais. Nenhum de vocês tem esperança de cura. O que ele queria dizer, meus irmãos? Não tem como evitar, isso faz parte da nossa vida. Tem um autor, eu confesso que eu não sei se ele é secular ou se ele é cristão, ele diz: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Eu ouvi essa frase outro dia. Sendo inevitável, a verdade da eternidade deve mudar como a encaramos aqui. É interessante, irmãos, que alguns querem um pouco desviar, ou fazer uma perspectiva um pouco mais tranquila, dizendo: não, eu não tenho medo da morte, fico preocupado com quem vai estar aqui e tal. Você já reparou? Vou fazer 55 anos, inúmeras pessoas já foram levadas pelo Senhor ao longo dessa mais de meio século que eu tenho de vida. E olha aí, o mundo continua girando. Eu me lembro, irmãos, de uma pessoa da minha família, né, entre nós primos, irmãos e tal, os netos, quando o meu avô faleceu, alguns perguntaram: o que a gente vai fazer agora sem ele? Passados 38 anos, se eu não me engano,
Ninguém morreu. Ninguém morreu. O mundo continuou girando. Eu não estou sendo sensível, irmãos. Eu estou dizendo apenas que às vezes a gente inventa essa mentalidade, né? Fico preocupado. Justo. Mas o Senhor cuida de nós em vida e na morte. Tanto que o próprio Senhor, algumas mensagens atrás, se ocupou disso. Filho, aí está sua mãe. Se é um cuidado que eu preciso ter agora, e estou vendo na minha frente que existe uma necessidade que está aí preenchida. João, cuida dela. Mais ainda, meus irmãos, o Senhor deixou todos os seus discípulos, não só os 12, sem uma Bíblia completa, olha aí, em perseguição, e a igreja continua andando 2000 anos depois. Meu ponto é que nós precisamos realmente deixar a eternidade reger como vivemos e como chegaremos ao final dela. Segunda coisa que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que o fim não pode ser encarado a não ser a luz da eternidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Paulo, meus irmãos, possuía, entre muitas outras coisas admiráveis, uma percepção admirável sobre essa questão. Preso e com a vida em risco, sem saber que essa ainda não era a prisão que o levaria ao final da sua vida, ele escreve aos Filipenses, Filipenses 1:23, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Espera aí, Paulo. O seu desejo, sua perspectiva, o seu anseio, a sua oração, não é para ser livre? Não é isso? Paulo, meus irmãos, tinha a perspectiva correta de que o Senhor faria o que ele iria fazer, com certeza ele orava também, mas ele sabia que essa vida, neste vale de lágrimas, expressão dos puritanos, não era algo a se apegar. Por outro lado, muito pelo contrário, desejava a vida no porvir. De fato, meus irmãos, a morte ela é chamada de o último inimigo, 1 Coríntios 15, 25 e 26. Em meio aos ensinos sobre exatamente a ressurreição, capítulo maravilhoso, Paulo diz, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mais adiante, Paulo continua firmando a nossa convicção. Versículo 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. E aí Paulo, meus irmãos, faz dancinha. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém, meus irmãos, resumiu tudo isso melhor que John Owen. A morte da morte na morte de Cristo. É isso, meus irmãos, que é viver à luz da eternidade. Uma das coisas até beira ser o cômico na ressurreição de Lázaro é que poucos capítulos depois, os inimigos de Jesus estavam orquestrando, planejando matar Lázaro, porque ele era o outdoor vivo, a evidência viva do poder de Jesus. Eu fico pensando, meus irmãos, se isso chegou aos ouvidos de Lázaro, o que nosso irmão deve ter pensado? Tranquilo, fui uma vez, vou a segunda. É claro, nós não experimentamos o que ele experimentou, meus irmãos, mas essa segurança de que o nosso Senhor tem a vida e a morte tão fácil nas suas mãos, como nós viramos uma chave, sabe? Como nós fazemos coisas tão tranquilas na nossa vida, para ele é a mesma coisa. É que dava a tranquilidade para Lázaro, que deve dar para nós também. Bem, mas uma das coisas, meus irmãos, que nós temos que lidar com ela, é porque nós não temos nem a mínima ideia de quando ela ocorrerá. Nós podemos ter uma ideia geneticamente do curso da nossa vida. Eu venho de uma família longeva. Todos nossa família, avós eu me refiro,
passaram dos 80 anos, minha avó faleceu com 94 anos. Mas, pessoalmente, não sei se eu quero chegar lá, não. Seria videira, aniversário, 60 e pouco. Oi, pastor! Oi, sou eu, Adele. Está lembrando? Não, Raimunda não. Não, realmente eu não estou, assim, querendo muito essa parte aí, não. Mas vai que, né? Pode ser. Confundindo Adele com Raimunda, agora está feia nesse período aí. A minha avózinha, meus irmãos, ela tinha diversas dificuldades já cognitivas e ela começava a comer... como é que é o nome? Salpicão. E salpicão é um negócio bem colorido, né? Um monte de coisinha pequena, assim, tá? Ela ficava separando as coisas. Aí perguntava, minha tia, mãe, o que você está fazendo? Tem bicho. Ela fica separando os bichos assim já. Agora, pedia para orar para você ver só. Toda aparente senilidade ia embora. Um que gostava muito de sentar com ela para orar era meu sogro, o tempo que ele passou lá no Rio, porque era uma clareza impressionante. Bem, mas eu divago. Minha outra avó também, 80 e tantos anos, nem sei quanto, as avós também. Mas, meus irmãos, a vida não é isso, não é genética só. Então, o que nós vivemos hoje, na verdade, irmãos, é um encontro que, por conseguinte, não temos como controlar. O nosso encontro é marcado pelo Senhor como uma ampulheta, um relógio regressivo, mas que nós não temos acesso. Não é como naquele seu jogo que você está jogando, que vira a ampulheta, aí você, bora, você vê a areia caindo e apressa o cara para fazer logo. Nós não temos acesso a ela. A minha areia pode estar bem no finalzinho, ou não. Terceira lição de Jesus hoje, irmãos. Jesus nos ensina que o fim só chega quando o nosso tempo termina. Pastor, isso não é tipo, só termina quando acaba? Calma. Jesus ensina que o fim só chega quando o nosso tempo termina. George Whitefield evangelizou milhões de pessoas em seus 30 e poucos anos apenas de ministério. Já estou no débito. Ele viajou várias vezes, irmãos, indo e voltando da Inglaterra às 13 colônias americanas que um dia se tornariam os Estados Unidos. Praticamente, irmãos, todos em todas as colônias ouviram George Whitefield pelo menos uma vez. E quanto à duração da vida, George Whitefield guardou essa frase para nós ficar para sempre. Olha só, somos imortais até que tenhamos concluído a nossa obra. Somos imortais até que tenhamos concluído a nossa obra. Nada nem ninguém pode me matar até que eu tenha feito tudo o que Deus planejou que eu fizesse. Sansão é uma ilustração clara disso. Vocês vão ter um filho, mas a gente não tem como ter filho, mas vocês vão ter um filho. E eles vão libertar Israel dos filisteus. É isso que seu filho vai fazer. Está combinado? O plano está colocado. Bem, passa a vida de Sansão, concordo com você, era um nó cego. Passa a vida dele, como é que ele termina a vida dele, irmãos? Libertando Israel dos filisteus. Ele destrói o templo de Dagon em cima de milhares de filisteus, e ali estavam todas as autoridades das 7, se eu não me engano, cidades principais, cidades-estado, que formavam a nação dos filisteus. Pai, não é que Deus acerta? Olha que coisa interessante. Pois é. O que o Whitefield quis dizer aqui, meus irmãos, é que Deus, nosso Deus, protege a vida de uma pessoa até que ela tenha completado o seu propósito designado por Ele mesmo. Quando o trabalho de uma pessoa é feito, completado, Deus a receberá, essa pessoa, dizendo, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel e agora vem para o descanso. Se o trabalho for concluído segundo a vontade de Deus, com certeza ele será recompensado, será abençoado. Bem, no caso do Sansão que eu acabei de mencionar, Deus fez um trajeto assim, né? E Sansão fez. E chegou no lugar que tinha que chegar. Não precisava. Apanhou que nem cachorro magro, sem necessidade. Calma, a gente faz a mesma coisa, irmãos.
Se eu disser para você que eu estou aqui no lugar onde Deus deseja que eu esteja, em 2025, Boa Vista, Roraima, e eu vim pelo caminho mais simples, eu estaria mentindo. Há cicatrizes, há marcas lamentáveis, que eu creio que eu não quero escrever minha biografia, não. Tem esse pessoal vaidoso, né? Deixa eu fazer minha autobiografia aqui. Só se fosse mentir, só se fosse ocultar, só se fosse omitir. Porque se você perguntasse provavelmente para Sansão conta a sua biografia aí. Ele ia falar de como ele derrotou os filisteus, e daquele negócio da queixada lá, né? Ele matou sei lá quanto. Essa parte ele ia colocar. Mas ia deixar de lado outras coisas. Mas o fato é que ele completou. E é muito óbvio dizer, meus irmãos, que Jesus claramente não pegou atalhos, ele completou perfeitamente a obra que o Senhor havia determinado para ele, que no caso era a sua obra mesmo, o seu trabalho. E se alguém tem dúvida, ele mesmo afirma isso. Em João 17, ele começa lá, bem no começo da oração sacerdotal, dizendo: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ele diz isso já no 4º versículo da oração sacerdotal. O que nos impressiona nisso, irmãos, não é apenas em Jesus, mas em muitos outros irmãos sobre quem nós lemos na história da igreja. E nós lemos que foram muito mais apenas do que obediência, eles se transformaram em cristãos extraordinários, exatamente por causa da sua obediência. Nós confundimos as coisas como se eles fossem de alguma forma especiais, mas quando nós examinamos, irmãos, essa especialidade, essa extraordinariedade deles, a gente percebe o quê? Eles ouviram e eles obedeceram. Alguém colocou uma mensagem, uma passagem bíblica, o que é que seja, e eles entenderam o que tinham que fazer, eles foram lá e fizeram. Cristãos como, por exemplo, Sophia Müller. Alguém já lembrou o nome dela? Cristãos como Sophia Müller, que tratavam a vida em missão como se fosse a sua própria vida. Algo corriqueiro, algo inquestionável. Tanto que quando lhe perguntaram que ela contasse sobre o seu chamado, diante do que ela havia feito, alguém esperava algo espetacular, o céu se abriu, Gabriel apareceu, sei lá. Teve a visão. Quando lhe perguntaram, ela simplesmente respondeu, aspas para Sophia Müller: eu jamais tive um chamado, eu apenas ouvi uma ordem e obedeci. Contudo, meus irmãos, para muitos cristãos, Jesus é apenas algo utilitário. E eu estou me referindo a cristãos de verdade, não é com aspas ou nominais ou religiosos, não. Jesus serve ao propósito de me tirar do inferno e me levar para o céu e, se possível, me dar aquela vida abundante que Ele prometeu. Se o Senhor estiver muito ocupado, se tiver condição de fazer aí. Enquanto isso, esses cristãos perseguem os seus sonhos, perseguem os seus projetos, perseguem as suas aspirações. A verdade, meus irmãos, é que muitos desses não influenciam em absolutamente nada o mundo, a obra, a realidade que nós vivemos. E também é possível, deixa eu voltar atrás um pouquinho no que eu falei, talvez realmente nem cristãos sejam. Estou no coração de todo mundo, então não posso afirmar. Muitos desses se enquadram no que Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Está lembrando do texto? Sou de Paulo, sou de Apolo e tal, e ele continua recriminando isso. Ele começa a falar das obras deles, e aí no versículo 15 ele diz: se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Este é, obviamente, cristão verdadeiro, porque se escapou, está no céu, é cristão. Que viveu a sua vida, alcançou seus projetos, a casa própria está lá, o carro está lá, né? O título do country club, eu sei lá do que ele queria na vida, fez todas as viagens que queria, fez isso, fez aquilo e tal, mas Deus, Jesus, foi algo apenas utilitário. Tirou do inferno, levou para o céu, valeu aí, JC.
Jesus, o homem-Deus, nos deixa, então, irmãos, essa derradeira lição de contentamento. Não veio para ser o Messias que tantos esperavam. Seria muito mais fácil a vida dele. Isso lhe daria fama, fortuna e o trono de Israel. Rapidinho. Se ele ignorasse, meus irmãos, o que ele viu ao seu redor, desse uma sublimada, se ele aceitasse a aclamação das multidões, poder para liquidar os romanos e restaurar Israel, tinha de sobra. Mas ele tinha uma condição, uma situação que não dava para alterar. O reino que ele estava instaurando necessitava de arrependimento e que nascesse de novo. João capítulo 3. E aqueles não estavam simplesmente preparados, prontos para isso. O reino então é atrasado já em 2000 anos, e um dia se cumprirá para aqueles que sim, de fato, se renderem ao Messias como Senhor e Salvador. Então ele não veio para conquistar fama, fortuna e o trono. Ele não veio para ser servido como merecia. Ele não veio para passear e conhecer a experiência humana. Deixa eu ver como é que é esse lance aí de ser gente, né? Não, nada disso, irmãos. Ele não veio com sonhos, não veio com projetos, não veio com aspirações próprias. Você tem ideia, meus irmãos, do que Jesus poderia ser se ele fizesse simplesmente, ou vivesse simplesmente como muitas vezes eu e você vivemos? Tratando a sua própria existência de maneira utilitária e fazendo apenas aquilo que queria. Não fez nada disso, muito pelo contrário. Ele veio para ser o Messias, que é o servo sofredor, profetizado por Isaías. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele veio para servir, ele veio em missão de resgate, ele veio para realizar completamente a vontade e o plano delineado pelo Pai. Não inventou moda, não teve criatividade, não saiu daí, não tirou férias. Não, vou dar um tempinho aqui na missão, tá? Eu soube que Cesareia é linda nessa época do ano, deixa eu dar uma viajada, depois eu volto. Nada disso. Não me entenda mal, meu irmão. Eu não estou dizendo que você tem que, pregar 24 horas por dia, ou orar 24 horas por dia, ler a Bíblia 24 horas, não é nada disso. Eu não estou dizendo que, você pegou o seu dinheiro que você trabalhou honestamente, e você, por exemplo, acabei de mencionar, você comprou a sua casa. Rapaz, como você é materialista, você não pensa no reino, nada disso. Na verdade, meus irmãos, esses são os extremos. O extremo quando eu vivo só para mim, o extremo quando eu vivo uma coisa meio bitolada, onde eu não posso ter nada, eu tenho que ser... Entende? Não é nada disso. O que nós precisamos olhar, meus irmãos, essa é a nossa vida, Senhor. Estou fazendo tudo o que o Senhor deseja? Porque eu não quero, meus irmãos, chegar, pelo menos não plenamente, porque acho que vou chegar em alguma extensão, ao final da minha vida, e ter aquela constatação de Oskar Schindler. Se você assistiu a lista de Schindler, no final, já sendo enviado, mandado embora pelos judeus que ele salvou, porque logo chegariam os soldados e teria dificuldade de explicar o que aquele alemão estava fazendo ali. E eles falaram, vai embora. Você já nos ajudou o suficiente. Ele entra em desespero. Ele começa a dizer, esse anel podia ter salvado mais 2 vidas. Esse carro podia ter salvado, porque ele pegava o seu dinheiro e subornava os oficiais alemães para que liberasse os judeus para trabalhar na sua fábrica. Lembra? Porque se você não assistiu Lista de Schindler, pelo amor de Deus, tudo que é massacrado, né? Está assistindo o quê? Bob Construtor, Naruto? Pelo amor. Filmaço. Filme real. Ele não é daquele santo todo não, tá, irmãos? Ele é um cara bem mulherengo, bem complicado. Mas nesse particular, ele nos traz, irmãos, essa constatação. Não era o final da vida dele, é claro. Nem lembro, acho que ele viveu bastante tempo depois. O nome dele está em Israel, perto do Museu do Holocausto, em uma avenida chamada Avenida dos Justos entre as Nações, junto com, inclusive, alguns brasileiros. Conta aqui, meus irmãos, que Jesus não precisava fazer nada disso. 100% do que ele tinha que fazer, ele fez.
Não faltou nada, absolutamente nada. Eu sei que vocês de vez em quando lemos o Novo Testamento, particularmente os Evangelhos, e dizem, poxa, Jesus podia ter falado sobre aquele negócio, né? Jesus podia ter dado mais uns detalhezinhos sobre isso, ou aquele assunto. Como pastor eu penso isso direto. Mas, irmãos, isso só eu e os meus botões. A Bíblia é perfeita. Tudo o que nós precisávamos para a vida e para a piedade, lá está. Se não está, não precisava estar. Se Jesus falou e não está, é porque não era para ser registrado. O Espírito Santo assim supervisionou. Mas eu não quero, meus irmãos, chegar falando da minha vida dessa maneira. Quando formos encarar o nosso fim, então, nós possamos entregar o nosso espírito com a convicção de que somos diferentes do mundo, com os olhos na eternidade, e a convicção que cumprimos o nosso trabalho. Vocês conhecem aquele vídeo, provavelmente, do John Piper, onde ele está no ar livre, e provavelmente estava perto ainda dos seus 60 anos, esse vídeo já tem bastante tempo, é um ar livre, acho que era um estudante, e aí ele lê esse artigo da Reader's Digest, eu nem sei se essa revista ainda é publicada, ou só é online, alguma coisa assim, mas era uma revista muito interessante de artigos, e com todo esse casal que trabalhou a vida inteira, se aposentou, e é muito comum quando eles trabalharam a vida inteira nos Estados Unidos, em lugares muito frios, com neve, e o pessoal gosta de se aposentar, é na Flórida, lugar, apesar dos furacões, apesar do lugar quente, praia, etc. Né? E lá eles foram para Flórida, casal. E passaram a vida passeando, os dias passeando na praia e recolhendo conchas. Potes e mais potes de conchas, das mais variadas. Aí John Piper fala assim, um dia esses dois, se cristãos forem, chegarão diante do trono de Deus e vão dizer, Senhor, olha a minha coleção de conchinhas. Em contraste, ele leu um artigo sobre essas duas irmãs, ambas octogenárias, da área da saúde, aposentadas nos Estados Unidos, ouviram a necessidade de um trabalho missionário na África, resolveram vender suas propriedades, ter um fundo para se sustentarem, e lá foram, octogenárias. Já falei? E lá trabalharam vários anos. Os anos foram se passando, não sei quantos. Um dia eles estavam indo de uma vila para outra, em um carro apropriado para aquele terreno, um jipe, uma coisa assim, porém, o jipe perdeu o controle, saiu da ribanceira e lá voou em direção ao penhasco. E as duas faleceram. Que encontro diferente isso deve ter sido com o Senhor. Não apresentando uma coleção de conchinhas, mas apresentando uma vida de serviço que culminou em mais serviço. Novamente, meu irmão, eu não estou dizendo que apenas o pastor, o André e a Juliana, né, o missionário da Meva, né, o John e a Valerie, só eles estão servindo a Deus. Não, meu irmão, Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Só acontece de alguns ser, digamos, mais específico, ser mais óbvio e de se perceber. Mas o grande desafio de cada um de nós é como eu vou viver dessa maneira, em que eu vou viver cumprindo o que Deus deseja ao meu redor. O pastor Edson Naves, que esteve conosco, contou essa ilustração para mim, há muito tempo atrás, que uma mulher da sua igreja estava orando muito por um emprego. Nós, São José dos Campos, tem muitas fábricas, mas ela havia sido demitida, não conseguia uma nova ocupação. E aí ela orou, a igreja orou, né, com de oração pela irmã, e ela conseguiu uma ocupação numa fábrica. E aí ela tinha feito um voto ao Senhor de que ela ia, né, servir a Deus naquele trabalho. Pronto, vamos cumprir o voto agora. Então ela botou um cartaz perguntando, você que é evangélico, eu estarei reunido na sala tal, no intervalo, né? As leis dessas fábricas funcionam direitinho, né? Dependendo do trabalho, às vezes tem um intervalo bom, porque é de risco. Enfim, estarei em tal sala, se você quiser me encontrar lá para o estudo bíblico, vamos compartilhar, tarará, tarará. Passa uma semana, 2 semanas, ninguém aparece. E ela veio chorosa para o seu pastor. Pastor, eu cheguei a uma conclusão. Eu sou a única crente naquela fábrica. E o pastor Edson falou para ela, irmã, glória a Deus. Como assim, pastor?
Só tem incrédulo, como assim, glória a Deus? Irmã, Deus deu para você um campo missionário exclusivo, eu estou até com inveja. Centenas e centenas de pessoas. É muito provável que tinha alguns crentes lá, mas não estava muito interessado em passar o seu intervalo lendo Bíblia. Orando ou cantando, enfim. E aquela irmã entendeu e começou a fazer. O fato é, meus irmãos, que as oportunidades estão lá. Nós é que preferimos o nosso projeto, o nosso conforto, preferimos o nosso tempo. Não é fácil, meus irmãos, sair da nossa rotina, né, e fazer qualquer coisa que seja. Talvez um dia eu possa compartilhar, irmãos, como eu tenho tido inúmeras oportunidades de eu simplesmente podia ficar calado, eu podia, não é meu problema, não é meu problema, não é meu problema. Mas eu tenho orado ao Senhor dizendo assim, não permita que eu seja dessa forma insensível à palavra, eu estava procurando, cauterizado à dor das pessoas, ao problema das pessoas. Porque o meu objetivo, meus irmãos, não é dar uma psicólogo de encontros aleatórios e ficar dando conselhos de autoajuda, o que quer que seja para a pessoa. Entender, oferecer consolo, mas apontar que só existe solução para o seu problema no Evangelho. Assim aconteceu com aquela jovem, toda descabelada. Eu coloquei, inclusive, no grupo da igreja, pedindo que vocês orassem por ela, nem lembro o nome agora. Descalça, o vestido sujo de alguma substância, alguma coisa. Aí eu perguntei, de onde você vem? Ela é dali? Centro Espírita. 23, 27 anos, não sei, realmente. Lápis borrado, havia chorado, com certeza. Ela falou sim. Eu falei assim, e por que você se submete a isso? Eu sei o que acontece lá, meus irmãos. O dia que o demônio não humilhar cavalo é o possuído, eu mudo o meu nome. O demônio não quer bem de ninguém, ele odeia o ser humano. Eu falei, por que você se submete a isso? Nem se lembra manhã de que isso era, de que dia da semana? Você podia estar em casa com a sua família, podia estar indo para o seu trabalho. E ela perguntou para mim, mas o senhor não tem medo? Eu falei, eu? Ele tem medo, mas não é de mim. E aí, Jesus. O ponto, meus irmãos, é que, sim, eu queria seguir a minha vida. O problema é meu, que ela está descabelada, roupa rasgada e suja no meio. O que eu tenho a ver com isso? E às vezes, meus irmãos, o nosso coração é tão arrogante. Suas escolhas. Está aí porque quis. E aí que nós perdemos de perspectiva quem nós somos, por que estamos aqui. E o detalhe, acredite, podia ser eu no lugar dela. Como, por exemplo, do rapaz que bateu na minha porta, junto com o mais velho. Um rapaz de 13, 14 anos, quando os meus filhos tinham 13, 14 anos. E vieram me falar sobre o fabuloso reino de Jeová. Vieram falar para o testemunho de Jesus, porque deram testemunho de Jeová. Deixei falar. E naquele momento, meus irmãos, eu senti uma coisa muito parecida quando Jesus... Lembra quando Jesus conversou com o jovem rico? O texto diz, e Jesus o amou. Talvez exatamente porque eles tinham a idade dos meus filhos, isso obviamente já faz 6, 7 anos, eu percebi que aquele jovem era meio novato, estava ali, né, cumprindo tabela, porque, né, afinal de contas, eu quero um lugarzinho entre 144 mil, vamos tentar aqui no nosso concurso interno, ver se eu passo. Mas o outro não. Eu falei, entendi, deixa eu falar agora. E aí eu fechei o vidro, deixando o mais velho lá de fora, aqui no adolescente.
falei para ele. E confesso, irmãos, eu estava meio segurando aqui, porque eu vivi um momento meio surreal. A imagem dele e dos meus filhos ficava, sabe aquelas coisas de filme, fazendo assim? Porque podia ser um filho meu batendo na porta dos outros para pregar erro, heresia, engano. Mas não era. Estamos aqui, irmãos, pela misericórdia de Deus. Não tem motivo nenhum de arrobo de qualquer coisa. Não há motivo nenhum de vaidade, de arrogância. Graça sobre graça. Eu podia estar roubando, podia estar matando, né? O pessoal do ônibus faz. Mas eu estou aqui servindo a Jesus por causa dele. Diante disso, irmãos, não há o que temer na nossa vida, porque ele já passou por isso. Não há o que temer na nossa morte, porque ele já passou por isso. E hoje há um homem de carne e osso no céu. Há um homem de carne e osso na glória. Deus querido, só teu filho poderia ser um exemplo até o fim mesmo. Há muitas pessoas que encontraram a morte de maneira admirável, mas ele teve toda a vida de maneira admirável e assim foi até o fim. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a ter a mesma postura e entender o teu cuidado, o teu amor e o teu controle sobre absolutamente tudo que nos acontece. E que, ó Deus, nos próximos dias, semanas, meses ou anos, quando formos testados quanto a isso, nós possamos ser aprovados, porque confiamos que nossa vida está nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.